Dando continuidade aqui, vamos fazer mais alguns exercícios de cálculo de número de átomos e mol. Tal. Seguinte, determine o número de átomos e a quantidade de mols em... Veja, eu grifei aqui o mols porque o plural de mol é mols, tá? De acordo com a portaria aí do Inmetro, é mols, tá? Então não fique em dúvida. Seguinte, eu quero em 48 gramas de magnésio. Aí vou na tabela periódica, eu pego a massa atômica e eu vejo que a massa atômica do magnésio é 24. É 24 nos quebrados. Eu arredondei para facilitar o cálculo, tá? Mas veja, aí a gente estabelece a seguinte relação. Em 24 gramas de magnésio, que é tirado lá da tabela periódica, eu tenho 6 vezes 10 a 23 átomos, que é o número de Avogadro, que é a quantidade relativa a 1 mol. Agora, qual que é a massa dada? 48 gramas. Então, em 48 gramas eu tenho X quantidade de átomos. E eu tenho Y mol. Para calcular o X, basta ignorar essa coluna e fazer a multiplicação em cruz aqui. 24 com X, 48 com 6 vezes 10 a 23. Fazendo a conta, vai dar 12 vezes 10 a 23, ou eu pego, ponho a vírgula para cá, aí fica 10 vezes menor, eu tenho que compensar com um expoente a mais, fica 10 a 24. Muito bem. Veja, 1,2 vezes 10 a 24, o quê? Átomos. Então, numa amostra de 48 gramas de magnésio, existem 1,2 vezes 10 a 24 átomos. Muito bem. Quantos mols existem? Agora eu não preciso usar essa coluna, vou só trabalhar com essa e com essa. 24 com Y, 48 vezes 1. Aí 24 é igual a 24Y é igual a 48. Y é 48 sobre 24, que dá 2. Ou seja, eu tenho 2 mols nessa amostra. Tá? Intuitivamente dá para perceber que 48 é o dobro de 24. Portanto, eu estou pegando 2 mols. Tá? Mais um aqui. Quero em 60 gramas de carbono. Na tabela periódica eu acho que o carbono é 12, massa atômica 12. Aí veja, significa que em 12 gramas de carbono eu tenho 6 vezes 10 a 23 átomos. E é equivalente a 1 mol. Muito bem, qual é a massa dada no problema? 60 gramas? Em 60 gramas eu tenho X. Em 60 gramas eu tenho Y mol. Do mesmo jeito, faço a multiplicação em cruz, aí vai dar que 12x é 60 vezes 6 vezes 10 a 23, o 12 passa dividindo, fazendo a conta num primeiro momento dá 30. 30 vezes 10 a 23. Só que aí eu tenho que incorporar esse 10 que está dentro do 30, eu tenho que incorporar no expoente. Então cai para 3 vezes 10 a 24. O que? Átomos, porque eu estou trabalhando com átomos. Estou trabalhando com massa atômica. Muito bem. A mesma coisa para calcular o Y. Veja quantos mols eu tenho. Eu vou ter 5 mols de carbono. Então, em uma amostra de 12 gramas eu tenho 1 mol. Em uma amostra de 60 gramas eu tenho 5 mols. É desse jeito que sempre a gente vai proceder. Tá? Eu vou colocar mais exercícios para a gente se aprofundar nesse tipo de coisa para entender que isso é realmente bastante simples. Mais 2 exemplos aqui. Eu quero determinar a quantidade de átomos e o número de mols em uma amostra de 108 gramas de alumínio. Tá? Veja, indo na tabela periódica, o alumínio vale 27, a massa atômica do alumínio é 27. Então, 27 gramas
eu tenho 6 vezes 10 a 23 átomos, que equivale a 1 mol. Como a minha amostra é 108, 108 é x átomos e y mol. Então basta ignorar a coluna do y, fazer a multiplicação em cruz aqui do x, e aí você, efetuando o cálculo, você vai obter, num primeiro momento, 24 vezes 10 à terceira. Só que veja, 24 eu vou diminuir o número, vai ficar 2,4 vezes 10, e esse 10 é incorporado no expoente. Eu sempre preciso fazer esse tipo de operação. O nome disso é notação científica, tá? Então, veja, 24 vezes 10 a 23 é válido, mas o correto mesmo é 2,4 vezes 10 a 24. O quê? Átomos. E, para a quantidade de mols, 27Y é 108 vezes 1. Portanto, 108 dividido por 27 dá 4. O que? Nessa amostra eu tenho 4 mols de alumínio. Aqui, eu tenho uma amostra de 13,5 gramas de prata. Vou na tabela periódica, procuro a massa atômica, eu encontro 108. 108 gramas eu tenho 6 vezes 10 a 23 átomos. E isso equivale a 1 mol. Aí veja, em 13,5 gramas, que é a amostra que eu tenho, quantos átomos eu tenho? E isso equivale a qual número de mols? Simplesmente montar essa relação. Agora veja, multiplica aqui em cruz, ignora o y. Vamos trabalhar primeiro com o x. Fazendo a conta, 108 com x, 13,5 com 6 vezes 10 a 23. O 108 passa dividindo, fazendo essa conta dá 0,75. Aqui eu tenho que trabalhar. O 0,75 é um 7,5. Só que o número ficou, originalmente é 0,75, é menor que 7,5, 10 vezes menor. Então eu tiro um 0 do 23, passa a ser 22. Então fica 7,5 vezes 10 a 22, o que? Átomos. Muito bem, é o que eu tenho. E qual é a quantidade de mols? 13,5 dividido por 108. Fazendo a conta dá 0,125 mols. É essa a expressão que eu vou ter aqui. Tá? Então, fazendo mais alguns exercícios, veja que aqui os números sempre são bonitinhos e tal. Mas na vida real, num laboratório, a gente pode trabalhar com a quantidade, com a massa que quiser, tá? Daí basta depois fazer os arredondamentos necessários, né? Mas aqui é mais para não se perder nos números, para focar realmente no conceito. O número, depois na calculadora a gente se vira, tá bom? Então, vou colocar mais uns exercícios desse modelo para entender bem o que está acontecendo.